Muito bem, queridos irmãos, amigos, graça e paz a todos os nossos irmãos, membros da Igreja Batista Nacional aqui de Araucária, que tem a sua sede ali na rua Piauí, número 69, bairro Cachoeira, aqui em Araucária. Ainda estamos trabalhando com os nossos cultos online por conta da pandemia, num primeiro momento, e também porque estamos com algumas reformas lá no nosso templo, razão pela qual não estamos tendo nesses últimos domingos o nosso culto presencial. Assim que retornarmos, acredito que mais uns 15 ou 20 dias, talvez aí mais para o final do mês, a gente já retoma as atividades do templo, né, retornando às reuniões, com as reuniões presenciais. De modo que nesta noite eu me alegro em poder estar com você para juntos conversarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. No primeiro momento, queridos, eu quero pensar com você sobre a vida de Elias. Nós encontramos alguns registros sobre a história, sobre o ministério, sobre a vida do profeta Elias. E no capítulo 17 de 1 Reis, os primeiros 9 versículos, que são os versículos que eu vou pensar com você nesta noite, mas todo o capítulo aí ele está falando sobre a vida de Elias, sobre um momento específico do ministério de Elias. E os versículos do 1 ao 9, eles nos contam a história do momento em que Elias fala sobre a seca com Acabe. E ele fala com Acabe, o rei, dizendo que por um determinado tempo não iria chover, não iria ter nem orvalho. Eu não vou ler por uma questão aqui de brevidade, né? Mas é interessante que você aí em casa, né, possa fazer a leitura desta porção de 1 Reis, capítulo 17. Leia todo o capítulo, leia outros capítulos também, mas o capítulo 17 ele está falando exatamente sobre esta reflexão, principalmente os 9 primeiros versículos. Queridos, Elias, ele tem um encontro com o rei Acabe, e no momento em que ele encontra-se com o rei Acabe, ele fala para o rei: segundo a minha palavra, por um determinado tempo não vai chover, mais precisamente 3 anos e 6 meses, não haverá chuva, nem orvalho cairá sobre a terra. Nesse momento em que ele fala com Elias, né, ele é orientado por Deus a sair e ir para o ribeiro, para ser ali sustentado por Deus. E ele foi para o ribeiro, né? E nesse momento em que ele encontra-se ali à beira daquele riacho, a Bíblia diz que o Senhor ordenou os corvos a trazerem comida, carne e pão para Elias. Toda manhã os corvos traziam carne e pão. Ao anoitecer, novamente,
os corvos traziam carne e pão, e ele então bebia da água do ribeiro. Passado alguns dias, determinado tempo, o ribeiro secou. Por vezes, queridos, nós passamos por experiências como a de Elias. Tudo parece bem. Elias havia profetizado, Elias havia falado com o rei que haveria uma estiagem. Nesse momento ele recebe uma palavra de Deus dizendo: você vai porque eu vou te sustentar. Então ele estava tranquilo, ele estava numa situação bem confortável, porque a despeito de toda a dificuldade por conta da estiagem, ele estava à beira de um riacho, sendo alimentado e bebia da água do riacho, então ele estava tranquilo. O que acontece? Com o passar dos dias, aquele riacho secou. O que era considerado um caudaloso rio, agora é apenas um filete de água. E de repente este filete de água já não existe mais, agora é apenas um leito do rio, de um rio seco, né? Apenas de areia úmida. Podemos dizer que esta experiência, muitas vezes, nós vivenciamos. No momento, a alegria de economicamente estar bem, de repente a conta bancária está recheada, não é? Os negócios estão em franco andamento, as coisas estão andando de uma forma maravilhosa, está tudo certo, uma carreira profissional próspera, em ascensão, mas de repente o riacho seca. No momento, temos a alegria de ter saúde física, está tudo certo conosco mesmo, né? Está tudo certo com a nossa família, está tudo dentro de uma normalidade, né, desejada, mas daqui um pouco as coisas começam a mudar. Algum desconforto, alguma dificuldade, procuramos um médico e alguns exames começam a serem feitos e as coisas começam a acontecer e daqui um pouco chega-se a um diagnóstico não desejado e a preocupação invade, a ansiedade toma conta e as dificuldades se acentuam e num momento não esperado a gente detecta que o riacho secou. Talvez no momento de alegria por conta do término da faculdade, a formatura chegou, depois de 5 anos, 6 anos de faculdade, as coisas agora aconteceram, a colação de graus aconteceu e está tudo certo, né? E agora com uma probabilidade muito grande de sermos um profissional de excelência, mas as coisas não acontecem como imaginamos e não encontramos em nenhum lugar aquela solução, né? E aí detectamos também o riacho secou. É complicado. Num contexto familiar, as coisas estão bem, as coisas estão andando, temos uma família maravilhosa, aparentemente você está feliz, você vive a concretização de um sonho e as coisas estão andando bem, mas de repente você começa a perceber algum desconforto, você começa a perceber alguma dificuldade no relacionamento, aquelas frases, aquela preocupação com o cônjuge, talvez não existe mais e começam então as preocupações, né?
e você fica então meio que inquieto, meio que inquieta, e as coisas começam a acontecer e você percebe que o amor vai se esfriando, você percebe que a afeição, o desejo de estar junto, o compromisso já não é mais o mesmo, e de repente você encontra-se numa situação difícil e você olha e o riacho está secando, as possibilidades estão desaparecendo. E quando estamos, queridos, dentro desta luta, dessa dificuldade toda, dessa terrível situação, ficamos pensando: o que aconteceu? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus de repente morreu? Será que eu sou tão mau que Deus não ouve mais as minhas orações? O que de fato aconteceu? E algumas lições começam a ser vivenciadas e algumas situações a gente começa a perceber que estamos envolvidos numa situação que só Deus para mudar a nossa história. Quero observar o seguinte: dentro desse capítulo nós temos dentro desses 9 versículos que eu citei aos irmãos, nós temos 3 milagres registrados. O primeiro milagre é quando Elias é sustentado por corvos. Você percebe que a ave mais repugnante, humanamente falando, é a ave que Deus escolhe para sustentar o seu servo. Então você percebe que aquela ave que se alimenta de carne, já em estado de decomposição, aquela ave que fica na espreita, que fica esperando o animal morrer e então se aproveitar da sua carne, é a ave que Deus escolhe para trazer carne e pão para Elias no riacho. Então eu creio, queridos, que este pode ser considerado um grande milagre. Porque Elias, em momento algum, a Bíblia diz que Elias comeu carne estragada. Certamente, quando o animal morria, Deus orientava o corvo, a gente não sei, a Bíblia não fala isso, mas Elias recebia carne fresca, né? Toda manhã, todo final de tarde. E pão, e se alimentava e bebia da água do riacho. O segundo milagre, quando Elias é orientado por Deus, quando o riacho seca, Deus então fala para Elias: Elias, vai para Serepta, que eu vou ali levantar uma mulher viúva para te sustentar. A probabilidade, queridos, de uma pessoa desprovida, como uma viúva, principalmente da época, a probabilidade de ela ter recurso para sustentar mais uma pessoa em sua casa era praticamente remota. Mas Deus diz assim: vai para Serepta que eu levantei uma mulher viúva para te sustentar. Então, para mim, isto é de fato um grande milagre. Esta experiência, que num primeiro momento, de repente, tenha inquietado Elias e o riacho secou, e agora? Né? Deus o dirige para Serepta, para ser sustentado por uma viúva. O terceiro milagre, e aí a gente percebe que Deus tem, de fato, um propósito em todas as coisas. Deus leva Elias para Serepta, num primeiro momento para ser sustentado por uma viúva. Mas num segundo momento podemos pensar que Deus tinha um propósito, porque como Deus é onisciente e Ele conhece o amanhã, Ele conhece todas as coisas, Ele sabia que no momento exato o filho da viúva morreria. E ele precisava de alguém ali. E nesse momento, mesmo
em meio a tanta dificuldade, Deus tem um plano para usar o seu servo, que foi a ressurreição do filho da viúva, quando este ficou doente e, por consequência, morreu. Outra coisa que também eu quero observar, e talvez num primeiro momento você não tenha como relevante, mas eu penso que é relevante. O nome de Elias significa Jeová é Deus. Então você percebe que Deus está manifestando a sua glória, e o significado do nome de Elias é Jeová é Deus. Querite, o ribeiro, né, o lugar aonde Elias foi, significa separado. Querite significa separado. Agora eu quero lembrar com você também que Moisés ficou 40 anos no deserto. Paulo ficou 3 anos na Arábia. Jesus ficou 30 anos na obscuridade, no anonimato. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero pensar com isto num contexto de igreja atual? Você quer ser grande? Você quer ter grandes experiências com Deus? Separe-se. Aceite o ribeiro. Aceite o momento de separação. Os nossos riachos, queridos, secam. E eu quero observar com você por que os nossos riachos secam. Muitas vezes eles secam por conta das nossas próprias orações, de como oramos. Por que o riacho de Elias secou? Porque lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, nós encontramos a Bíblia falando que Elias fez uma oração. E a Bíblia diz lá em Tiago que Elias era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, orou com fé, orou com determinação, orou com coragem diante de Deus, para que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu. Então o que nós percebemos é que Elias, ele vive agora o resultado da sua própria oração. E muitas vezes as nossas orações, elas têm resultados. Muitas vezes, resultados positivos e resultados num contexto humano negativo, como era o caso de Elias. Elias estava vivendo um momento difícil na sua vida, mas resultado da sua oração. Ele orou para que não chovesse, e não choveu. Muitas vezes os nossos problemas nos inquietam e nos levam a questionar: Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Mas, queridos, nós queremos que Deus nos use, nós queremos que Deus fale através de nós, fale conosco, que Deus nos molde, mas não queremos sair da nossa zona de conforto. Não queremos ser inquietados, não queremos abrir mão das nossas prerrogativas. Queremos que Deus nos use, queremos que Deus faça milagre. Mas eu quero dizer para você que o campo de treinamento espiritual de Deus não funciona do nosso jeito. Deus trabalha de uma forma completamente diferente. Porque no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento em que estamos percebendo o riacho secar, é o momento em que ficamos mais sensíveis, é o momento em que Deus pode de fato começar a nos moldar e a trabalhar conosco no sentido de
nos levar e nos conformar, nos deixar conformes à sua vontade. Então, aceitar o projeto de Deus, aceitar a direção de Deus, aceitar viver no campo de treinamento do Senhor, mesmo que isso implique em dor, mesmo que isso implique em questionamento. Não devemos nunca questionar o propósito, o caráter de Deus, mas questionar, de repente, o que está acontecendo. É um momento que Deus usa ou para levar-nos a uma reflexão, a uma introspecção. O que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo? E aí a gente descobre que Deus tem um propósito. Que Deus tem, mesmo que o riacho seque, Deus tem um propósito. Se um dia oramos para Deus nos abençoar, se um dia você orou, Deus, eu quero a tua bênção, eu quero a tua graça, eu quero a tua vitória, eu quero a tua direção e etc e tal, prepare-se para receber a bênção de Deus. Mas ela pode vir depois de um momento de luta, de batalha, de dificuldade. Talvez você espere a bênção de Deus como uma situação maravilhosa e talvez Deus te leve ao riacho. Ele quer você separado para Ele. Ele quer que você se molde à vontade dEle. Num segundo momento, isto aqui eu acho extremamente maravilhoso. Os riachos podem secar, queridos. É quando nós questionamos, quando nós nos preocupamos, quando nós nos inquietamos, quando a ansiedade toma conta e quando o desânimo tenta tomar conta da gente e aquela luta, aquela batalha toda e a gente percebe literalmente o riacho secando. E secou, e agora? Mas eu quero dizer para você, e é isto que é maravilhoso, mesmo que o riacho seque, a graça de Deus jamais acaba de sobre a nossa vida. Entenda que mesmo você estando separado, estando lá no riacho, né? Deus jamais vai te abandonar, Deus jamais vai te largar, né? Para perecer. Deus vai te sustentar, Deus vai te amparar, Deus vai usar os meios mais, de repente, incompreensíveis para te sustentar. Mas entenda, Deus tem o controle sobre a tua vida. Deus tem o controle sobre a tua vida. Ele vai te sustentar, Ele vai te amparar. O riacho pode secar, mas a graça de Deus jamais vai acabar na tua vida. A tendência é pensarmos, como Deus pode esquecer-se de mim? Não, querido, Ele jamais vai esquecer. Na verdade, o que acontece é exatamente o oposto de tudo isso. Deus não esquece. A palavra de Deus diz que quando o riacho secou, Deus já tinha um novo projeto para Elias. Ele já tinha uma nova bênção para Elias. Ele já tinha uma nova provisão para Elias. Ele tinha lá em Serepta uma pessoa preparada para receber e dar a ele a comida necessária. E eu quero dizer para você, se formos olhar o significado da palavra Serepta, não é? Nós encontramos o seguinte significado. Serepta significa fornalha. Significa o lugar de lapidação. Talvez é esse lugar que Deus quer nos levar, para estarmos conformados e nos lapidar, para estarmos conformados à sua vontade e ao projeto que Ele tem para nós, como servos dEle, individualmente, como igreja, como seu povo. Como pode, queridos, Deus levantar corvos? Como pode Deus levantar uma viúva? É difícil até
de repente, num contexto emocional para Elias, eu estou sendo sustentado por uma viúva. Talvez, num primeiro momento, poderia até pensar como algo deprimente para Elias. Mas eu quero dizer que em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem um plano, e a graça de Deus jamais faltará em nossas vidas. O riacho secou, porque Deus tinha com Elias um compromisso. Ele queria conduzi-lo a Serepta, ele queria conduzi-lo a um momento de experiências mais significativas. Talvez quando oramos a Deus, pedindo que Ele nos use, precisamos entender que o Senhor vai nos tirar do conforto, o Senhor vai nos tirar daqueles momentos tranquilos que vivemos. Porque Ele quer nos moldar, Ele quer trabalhar, Ele quer nos levar ao riacho, Ele quer nos separar, Ele quer nos levar para a fornalha, Ele quer nos levar para o lugar onde Ele vai poder moldar o nosso caráter, vai poder moldar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso comportamento. O Senhor quer fazer isto porque Ele nos ama e Ele quer nos usar como Ele usou Elias. Nós encontramos em meio ao riacho seco, nós encontramos a oportunidade de ouvirmos Deus. As águas desapareceram. A possibilidade de continuar vivendo desapareceu. Elias estava sem alternativas, Elias estava sem uma possibilidade. Mas daqui um pouco Deus fala com ele. E Elias pôde ouvir a voz de Deus. E então veio a palavra muito clara, falando para o seu servo. E esta palavra dizia de uma forma verdadeira, de uma forma inconfundível: sai daqui. Vai para Querite. Vai para aquela cidade que eu quero trabalhar com você lá. Vai para a viúva. Vai para Serepta, aliás, não Querite, né? Querite é o ribeiro. Sai de Querite e vai para Serepta. Então nós entendemos, queridos, que Deus tem um momento certo para falar conosco. No momento em que, de repente, a escassez toma conta, as dificuldades se acentuam, a preocupação se acentua, as possibilidades desaparecem e nós ficamos sem alternativa. É nesse momento que, naturalmente, a gente fica mais sensível. E um coração sensível, um coração quebrantado, Deus não despreza e se manifesta nele. E quando nós ouvimos a voz de Deus, como Elias ouviu, uma voz verdadeira, inconfundível, nada o impediu de ir para Serepta. Ele foi na certeza de que Deus iria sustentá-lo. E ele não teve dificuldade nenhuma para falar com a viúva. Primeiro você prepara o bolo para mim. Depois eu sei que o teu filho vão comer do resto. Porque não faltará azeite na botija e não faltará farinha na panela. Porque quando temos a direção de Deus, quando temos a certeza de Deus, nós acreditamos no potencial de Deus e a nossa vida continua na dependência e o Senhor então pode começar a nos usar como fez com Elias. Deus fala ao nosso coração e é nesse momento que ouvimos a voz de Deus com mais atenção. Talvez em nenhum momento, tivemos, tanta sensibilidade quanto nesse momento de
dificuldade de aprendizado, né? Podemos colocar desta forma. Talvez o momento era tão significativo para Elias que ele ouviu Deus. E foi tão urgente que ele foi para Serepta. E ele teve a direção, teve a orientação, e ali permaneceu até que Deus pudesse então fazer o milagre que queria fazer. Inclusive, o terceiro milagre que eu coloquei aqui, né, é encontrado nesse texto, que foi a ressurreição do filho da viúva. Queridos, é interessante observarmos que mesmo vivendo um momento alegre, feliz, está tudo certo, está tudo bem, as coisas estão indo bem, glória a Deus, e devemos louvar a Deus por esses momentos, aproveitar, mas precisamos ficar atentos ao resultado, à resposta das nossas orações. Precisamos ouvir Deus, e para ouvir Deus precisamos estar sensíveis, precisamos abrir o nosso coração, precisamos nos desarmar, precisamos entender que Deus fala conosco usando uma voz suave, mansa, né? Não é no barulho do vento, não é na tempestade, não é no barulho das águas, né? Deus muitas vezes faz com que a água desapareça para poder falar conosco. Pensamos que não vamos passar por lutas tão severas. Eu quero dizer a você que podemos estar enganados. Diariamente temos vivido momentos difíceis, momentos dos mais conturbados. Esse contexto em que estamos vivendo, ele está nos trazendo, de certa forma, um desconforto demasiado. Mas eu quero dizer que o riacho pode secar, mas a graça de Deus jamais secará. Como disse o salmista no Salmo 42, como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti suspira minha alma. Precisamos desejar Deus, precisamos desejar experiências com Deus, mesmo que isto nos custe um certo preço, mesmo que tenhamos que ficar no riacho por um tempo, separados para Deus, mas as experiências, elas serão inevitáveis, experiências boas, experiências de vitórias, experiências onde provamos o sustentar de Deus, os milagres de Deus, o propósito de Deus se cumprindo em nossa vida. Eu quero dizer a você, meu amado, que está me ouvindo, você que está em casa, você que é membro da nossa igreja, você que não faz parte, você que talvez não more nem aqui em Araucária, mas eu quero dizer que você é um projeto de Deus. Eu quero dizer que você é um homem, que você é uma mulher, que Deus tem um plano, Deus tem um projeto e Ele quer mudar a tua história. E se necessário for e você aceitar, Ele pode te conduzir ao ribeiro, Ele pode te conduzir a Serepta, Ele pode te conduzir para a fornalha, mas é lá na fornalha que Deus vai manifestar a sua glória na tua vida e através da tua vida. Quando alguém se dispõe a conhecer Deus e a estar diante de Deus, a fazer a vontade de Deus, com toda certeza, Deus falará, Deus conduzirá, Deus sustentará, porque Ele é o Todo-Poderoso. No domingo passado eu citei Sadraque, Mesaque e Abdenego.
Mas eu quero dizer a você que não apenas Sadraque, Mesaque e Abdenego, juntamente com Daniel, porque numa porção da Bíblia, a Bíblia fala os amigos de Daniel, não apenas esses 4 homens foram levados para como cativos, mas foi milhares de pessoas foram levados para Babilônia. Mas esses homens que eu citei no domingo passado, e hoje falando sobre Daniel, citando também Daniel, esses homens se colocaram diante de Deus. E Deus pôde, através deles, entrar com eles na fornalha. Por conta do compromisso, por conta da determinação. Meu querido, não importa a luta, não importa a batalha, não importa a guerra pela qual você está passando. Eu quero que você saiba que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Os teus problemas não são maiores do que o teu Deus. Os teus problemas não vão te derrubar se você se separar para Deus, se você aceitar o projeto de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você que se o emprego não aparecer, eu quero dizer para você, se o suprimento não aparecer hoje, o Senhor arrumará um jeito de sustentar você, de cuidar de você, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que você está gravado na palma da mão de Deus. A Bíblia diz isto, que você está gravado na palma das mãos de Deus. Então você percebe que Deus tem um cuidado todo especial com você, Deus te ama de uma forma toda especial. Não abra mão não abra mão desse privilégio de viver essas experiências, mesmo que isto te tire dessa zona de conforto que você está. Mas aceite. A tua empresa vai prosperar. O teu trabalho vai prosperar. O teu comércio vai ser abençoado, a tua família vai ser abençoada. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se estabelece até 1000 gerações sobre a tua família. Então aceite o projeto de Deus. Aceite o que Deus tem para você, mesmo que você tenha que se separar para Ele, mesmo que você tenha que passar por momentos difíceis em termos de fornalha, né? Mas aceite o que Deus tem para você. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer te sustentar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a história da tua família. Ele quer mudar a história da tua cidade, Ele quer mudar a história da tua nação, mas Ele depende de você. Ele quer mudar a história de famílias usando você como usou Elias. Ele quer fazer isto usando você, usando a tua vida. Mas principalmente o que Deus quer é que você esteja dentro do seu projeto. Eu quero terminar dizendo, talvez seja esta a tua situação. Talvez o teu coração nesta noite está inquieto. Talvez alguma preocupação, talvez algum riacho que está demonstrando sinais de escassez. As águas estão sumindo e você está preocupado. Talvez você está antevendo um momento de fornalha, talvez você está antevendo um momento em que você passará por alguma dificuldade. Lembra, querido, que no momento em que o riacho secou, Deus diz, eu já levantei o teu sustento. Eu já provi para você o teu sustento. Confie em Deus. E eu termino dizendo, que o Espírito Santo traga a revelação necessária ao teu coração, para que juntos possamos entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa te sustentar, que toda ansiedade, toda preocupação, todo desânimo, toda apatia, todos os conflitos pelos quais você está passando, você possa descansar em Deus
e desfrutar do milagre. Secou o riacho, ele tem alguém serepta para te sustentar. Ele tem um milagre para realizar através de você. Não esqueça disso. Eu quero dizer para você, você é mais em Deus do que você imagina ser. Você pode dizer, em Deus tudo posso, porque é o Senhor quem me fortalece. Que Deus te abençoe e que Deus possa ministrar ao teu coração e que você tenha uma semana de sucesso, uma semana de vitória, uma semana de êxito, uma semana em que o Espírito Santo poderá te conduzir. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia, nos conduz, intercede por nós, ele nos guia toda a verdade. Que você seja este homem, esta mulher dirigido e orientado por Deus, e toda a preocupação que eventualmente esteja invadindo o teu coração nesta hora possa ser banida pela gloriosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a paz que excede todo o entendimento. O riacho secou? Continue desfrutando da paz e vá para Serepta, porque lá Deus tem o melhor para você. Nesse mesmo, ou no livro de Isaías, nós encontramos no capítulo 1, a Bíblia dizendo assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Você quer desfrutar das bênçãos de Deus? Descanse. E aí eu penso no Salmo: descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Antes de eu encerrar esse nosso momento de reflexão, eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus te abençoe. Eu quero que nesse momento, você é em casa, onde você estiver, se você está neste momento interagindo conosco, nos ouvindo, nos assistindo, você pode fazer isso, e mesmo depois, porque esta live ela não será excluída imediatamente, ela ficará aí para você ser naturalmente edificado, né? Com o passar dos dias. Então você poderá ter acesso a ela em outros momentos. Mesmo depois, você poderá então fazer esta oração. Seja qual for o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta, eu quero que você coloque na presença do Senhor agora. Descanse no Senhor. Eu vou orar. Eu tenho certeza que Deus que ouviu Elias, o Deus que sustentou Elias, Ele está olhando para você. Aquele Deus que, segundo Elias, disse assim, segundo a minha palavra, porque Deus ouviu a oração de Elias, o mesmo Deus que ouvirá a nossa oração agora e abençoará a tua vida. Pai Santo, em nome de Jesus, nós reconhecemos o teu senhorio, a tua graça, reconhecemos a tua autoridade, reconhecemos o teu poder, reconhecemos, Deus eterno, que o Senhor pode todas as coisas. E a Bíblia diz, e nós aceitamos e reconhecemos a veracidade da Bíblia, e ela diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou eu penso. De modo que eu quero agora apresentar cada irmão, cada irmã, cada vida, meu Deus, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e eu oro para que o Senhor estabeleça sobre a vida de cada um a tua graça. Eu oro para que sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, repouse agora esta unção de graça e autoridade. E que, meu Deus, os momentos de dificuldade, os momentos de ansiedade, os momentos de conflito, meu Deus, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa estabelecer no coração de cada irmão, meu Deus, a paz, a solução, meu Deus, e se o riacho secar aqui, que o Senhor possa abrir uma outra porta, ó Deus eterno, que se as bênçãos, meu Deus, se os problemas se acentuarem aqui, que
possamos confiar no Senhor, que as bênçãos virão, que a bênção, como diz a tua palavra, do Senhor nos alcança. A Bíblia diz que a bênção do Senhor nos alcançará, e eu creio que a tua bênção há de alcançar cada irmão, cada irmã, cada vida, mesmo, Senhor Deus, em meio a conflitos, a dificuldade, em meio a lutas, aqueles irmãos que estão agora passando por problema de ordem pessoal, meu Deus, de ordem conjugal, de ordem econômica, de ordem profissional, meu Deus, de repente, meu Deus, a falta do emprego, meu Deus, a necessidade, Senhor Deus, da solução imediata de um problema, de repente a bênção na saúde, que o Senhor possa intervir agora, que o Senhor possa entrar com providência e que a tua bênção se estabeleça e que a tua graça se estabeleça e que sobre cada vida repouse, Senhor Deus, a tua bênção e a tua graça, em o nome de Jesus. Eu quero declarar na autoridade da tua palavra. O Senhor Jesus disse: tudo que você pedir crendo em meu nome será assim com você, será assim convosco. E eu creio, Deus, e eu oro em nome de Jesus, para que os nossos irmãos, para que os nossos ouvintes, ó Deus, sejam alcançados agora e que a bênção do Senhor os alcance em o nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã. Meu Deus, abençoa esta cidade, abençoa esta nação, abençoe o nosso estado. Meu Deus, que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós recebemos a tua bênção, a tua graça, porque oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa resplandecer sobre você o seu rosto, te dando a paz, te dando a vitória, e que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada, segunda-feira amanhã, feriado, né? Que você possa aproveitar para ficar com a tua família, para ter alguma atividade com a tua família, e que o Senhor possa realmente te abençoar. Esteja aberto à orientação, esteja atento à orientação de Deus. E não esqueça, se o riacho secar, Deus tem querite para te conduzir. Deus tem um sustento para você. Deus te abençoe. Um grande abraço, um beijo no coração. E acredito que domingo que vem estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Shalom a todos vocês.